Mais um episódio com a Núcia Dias aqui no Ponto de Encontro. E hoje eu tô com a Dai, especialista em marketing digital. Hoje tem como polêmicas aqui, hein? Tudo bom, Dai? Olá, muito obrigada pelo convite, Núcia. Muito bom estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre o marketing digital para os corretores, para as imobiliárias. Uma coisa que eu gosto muito de trabalhar hoje em dia. E hoje, Dai, fala pra gente, hoje no seu nicho, qual é a porcentagem que você está trabalhando hoje para os corretores? Então, eu estou trabalhando com marketing digital há 3 anos e há 2 anos eu entrei no marketing digital para imobiliárias, né? Trabalhei com uma imobiliária muito grande aqui em Alphaville e comecei a ter um know-how muito grande junto com meu marido, e aí a gente era só a parte de social media, depois a gente cresceu para performance, tráfego pago, landing page, e quando a gente viu, a gente estava abraçando toda a estratégia de marketing. E aí a gente começou a ver resultados incríveis, a gente começou a mergulhar fundo no mercado imobiliário de Alphaville, que é muito diferente de todos os outros mercados imobiliários, por incrível que pareça. Quando a gente trabalha um criativo, quando a gente trabalha uma oferta para Alphaville e para São Paulo, por exemplo, a gente vê como é diferente. E aí, respondendo sua pergunta, hoje em dia eu trabalho com pelo menos 60% dos meus clientes do nicho de mercado imobiliário. Ai, eu sou muito grata por isso, porque hoje eu faço parte da sua agência. E você trabalhar com pessoas que sabem o que está fazendo, pessoas que entendem o que você está falando, isso é muito importante, porque assim, eu amo digital, já estou nessa caminhada aí já há 1 ano e meio, e para você encontrar alguém que consiga falar a sua linguagem, consiga entender, porque você tem que olhar, igual a gente fez uma entrevista, e você viu o meu perfil, você captou as pessoas que poderiam estar trabalhando comigo, e isso fez toda a diferença para o meu bom desempenho. Hoje eu consigo olhar os meus vídeos, eles estão muito melhores do que estava antes, por quê? Porque você identificou qual era o meu jeito. Então, acho que isso é muito importante. E o que o corretor hoje, sem estar posicionado, sem ele estar dentro do digital, como que você vê hoje um corretor fora do digital? Olha, eu vejo com muito esforço, com mais dificuldade, né? Ao invés de ser aquele 80-20 de você ter 20% de energia para te gerar 80% de resultado, o corretor que está fora do digital, ele é o contrário. Ele tem 80% de esforço para ele ter realmente 20% de resultado. Lá no PAP, na panfletagem e tudo mais. Eu acredito que o digital, ele possa dar essa visibilidade maior, sabe? O tráfego pago, ele pode te impulsionar, ele pode ser um panfleto digital, porque muitas das vezes a gente pega um panfleto na rua, por exemplo, a gente olha e descarta, mas Sim. E quando a gente está ali no nosso Instagram? Ali também é um panfleto digital, e de repente ali a sua atenção está muito maior do que, por exemplo, num panfleto na rua, né? Então eu acredito assim, o mercado imobiliário usa isso ainda, né? É uma prática do mercado, mas eu acho que o digital ele vem para te ajudar exatamente nisso. E assim, olha, eu sou muito contra a panfletagem. Eu acho que assim, pode funcionar para alguns corretores. A antiga imobiliária que eu trabalhava, eu deixei muito claro que eu não faria esse tipo de trabalho, né? Então, assim, as imobiliárias querem que você vai fazer esse trabalho de PAP, de você ficar em pontos estratégicos. É caro até isso para a imobiliária hoje, para ela estar fazendo. Eu acho que para o corretor que, de repente, não tenha como fazer um investimento, é um caminho ainda de você fazer uma captação de cliente, mas eu não vejo ela sendo muito eficiente. Isso é uma opinião minha, e principalmente quando você quer se posicionar, né? Qual o tipo de corretor, qual o nicho que você quer trabalhar. Se você for trabalhar hoje com Minha Casa Minha Vida, se você vai trabalhar com imóveis de médio, alto padrão, você vai ficar panfletando? Vai falar assim, o pessoal pode falar, isso não tem nada a ver. Para mim tem. Eu, assim, realmente, eu acho, assim, que a agência de marketing, ela tá para isso, os resultados vêm quando você trabalha bacana, tem um trabalho bacana, tem um pessoal legal trabalhando com você, não tem como não vir um resultado. E tem outras formas de você fazer mais inteligente.
Exatamente. Hoje em dia, quando você faz um tráfego pago, por exemplo, você diz para a ferramenta, seja o Google, seja o Meta Ads, né, Facebook, Instagram, você diz para essa plataforma, eu quero que esse tipo de pessoa acesse a propaganda. Eu quero que esse tipo de pessoa seja endereçado. Diferente de um semáforo, que você... por mais que você veja ali, esse tipo de carro é uma pessoa que tem mais poder aquisitivo, outro não. Você vai fazer assim a filtragem, né? No tráfego pago, não. No tráfego pago você consegue fazer essa que a gente chama de segmentação. Então você consegue segmentar o tipo de celular que a pessoa tem, os interesses que ela tem, aonde que ela vai, onde que ela visita, o que ela usa. Então a gente consegue mapear um tipo que na rua panfletando você não tem como endereçar para a pessoa certa, para o seu nicho certo. Exatamente. Eu também, eu sou assim, hoje não faria, assim, as minhas maiores debates que teve em relação a mim, foi exatamente isso. E eu sempre falo para o corretor que me pergunta, né? Se você estiver trazendo resultados, se você conseguir trazer resultados de outra forma, porque a imobiliária, o que ela está querendo falar para você? Você não está trazendo, você não tem uma carteira de cliente. Então você precisa buscar esses clientes, né? Então assim, agora se você consegue encontrar uma outra forma mais inteligente, algo que possa te ajudar, por que não fazer? Né? Porque eu acho que essa cultura deveria acabar. Porque você encontra, vou contar, não vou citar nomes, mas eu trabalhei com uma pessoa um senhor, que ele viajou o mundo, e quando eu encontrava com ele no posto de gasolina entregando um panfleto, eu falava, ele tem muito conhecimento, o que ele está fazendo aqui? Uau. Ele deveria estar ensinando os corretores sobre cultura, sobre como atender um cliente, porque ele tinha experiência. Tem uma riqueza, uma bagagem incrível e está ali se colocando numa posição, às vezes, inferior, né? Acho que essa seria a palavra. Porque eu fico imaginando, sabe, a sua capacidade, não que isso não seja, vai te deixar você menor, mas você pode ir para outros lugares. Sabe? Só que você tem que querer também estar. Quando você aborda uma pessoa, por exemplo, num posto de gasolina, você usa ali 2, 3 minutos para falar com uma pessoa, né? No Instagram, se você fizer um Reels, por menor que seja a sua conta, você vai pelo menos atingir 100 pessoas, 200 pessoas. Se você impulsionar, você pode chegar a 1.000, 10.000, 100.000 pessoas, dependendo do seu conteúdo. Então, o mesmo tempo que você usa para uma pessoa no PAP, você pode usar esse mesmo tempo para atingir muito mais pessoas. Então, a exponencialidade está nisso. E quando eu trabalhava com lançamento, o que eu sempre ouvia assim, eu tenho uma dó de vocês ficam no sol, na chuva, entregando o panfleto. Eu falei, você não precisa ter dó. Por que você pegou o panfleto? Mas eu fiquei com uma dó dela. Entendeu? Então, assim, é uma profissão muito linda. A gente não tem que ter dó do corretor. Ele está ali porque ele quer, ele está ali porque está trabalhando. Né? Ele só tem que se posicionar, ver que esse caminho não seria, de repente, a melhor forma dele estar. Depende de onde ele quer chegar também. Né? Então, assim, eu sei que é polêmico, mas eu acho que o caminho não é esse. Hoje, o que você acha, o que você pode trazer de conselho, o que você falaria para os corretores que estão começando? Né? Assim, como que ele, de uma forma que ele pudesse sair desse PAP e ir para o digital sem, vamos colocar, quem vai muito para o PAP é porque ele realmente está sem uma condição financeira. Sim. Né? Então, assim, hoje, como que ele poderia ir para o digital tendo um custo mais baixo? Olha, o meu rosto ficou muito marcado aqui em Alphaville por conta dos meus vídeos dentro dos decorados. E isso é uma coisa que a gente pode fazer com qualquer celular. Sim. Todo mundo tem um celular na mão. Todo mundo consegue gravar. Uhum. Só que o que acontece? As pessoas, elas têm muito esse foco da parte intelectual, de você convencer uma venda. E quando eu gravei meus primeiros vídeos de mercado imobiliário aqui em Alphaville, o que chamou muita atenção, de imobiliários, de incorporadores, de corretores, que eu já dei aula para corretores falando sobre isso, era exatamente...
sai desse metro quadrado, o que tem, o que não tem no condomínio. Fala o que você sente quando você entra no apartamento. Fala qual é o sonho do seu cliente, sabe? Fala mais com o emocional do cliente. Para de ir na parte técnica. Oi, eu sou Daiana, estou aqui para te apresentar o apartamento tal. A pessoa já avançou o teu vídeo. Você já perdeu a chance. Agora, se você falar, eu tô nesse decorado, nossa, eu tô sentindo uma paz aqui, eu tô sentindo isso, aquilo outro. Você começar a falar com as sensações das pessoas. Isso não custa nada, Núcia. Você falar com a parte emocional do teu cliente num vídeo, no Instagram, não custa nada. Você não precisa de um tráfego pago para isso. Você precisa ter criatividade e, principalmente, se colocar no lugar da pessoa. Porque eu acho que quando você se coloca no lugar da pessoa, se coloca no lugar do cliente, você tem uma outra visão, um outro olhar. Você para de falar de metro quadrado, de localização, de conveniência perto, o que está longe, e começa a falar com aquela parte no cérebro que fala assim, eu também quero viver isso. Sabe? E isso não custa nada. Não. Eu fiz muito, no começo, eu trabalhei muito com os meus vídeos mesmo, né? Então, colocava lá, ia me gravando, ia falando, e assim, sem querer ter o perfeito. E também que é uma coisa, um troço que é muito difícil, né? Exatamente. Você não trabalhar com, você trabalhar a sua mente para você não trabalhar essa mentalidade. Tem que ser perfeito. Tem que estar ali, tem que estar muito bom, tem que ser ouvido. Se você tiver com a necessidade de aprovação, você não posta. Se você postar, você vai achar ruim, vai pensar o que o outro vai falar de você, aí vai acabar deletando. Exatamente. E assim, a gente tem que mostrar, ir devagarzinho, né? Mostrando o nosso trabalho, mostrando o plantão que a gente está ficando. Tem vergonha, mas grave, põe sua voz. Exato. Mas eu acho que é importante a gente começar a colocar quem é você. Né? Quem é esse corretor? Porque assim, hoje eu vejo o pessoal falar assim, mas você não posta muita coisa de imóveis no seu Instagram. É o que eu mais ouço. Só que assim, eu quero que as pessoas me conheçam. Saiba quem eu sou. Você tem que ter confiança com que a corretora que você está comprando. Exatamente. Né? Porque assim, quando você vai procurar imóvel, você vai procurar no Instagram? Você não vai no Instagram procurar. Então assim, você pode procurar um profissional. Sim. É diferente. Não você lembrar você ser lembrada. Bom, eu sou a Núcia corretora, então eu estou precisando de uma casa, eu vou procurar ela. Eu quero vender meu imóvel, eu vou procurar ela. Você vai sendo marcada na cabeça da pessoa. Olha, inclusive, falando de marketing, a gente tem esse espaço aqui lindo, onde está aqui Núcia Dias Corretora. A sua marca pode estar aqui. Que tal você ser o meu apoiador? Tá se interessando, fala comigo, entra no direct. Eu acho que vai ser bem bacana ter sua marca aqui, ó. Exatamente, a gente poder ter esse espaço, né? Você saber onde você posicionar a sua marca, você tá nos lugares certos. Isso faz muita diferença para o mercado, né? Então a gente tem que saber com quem que a gente vai fazer networking, aonde a gente vai colocar nossa marca, como que o cliente vai nos ver. Porque assim, a gente tem esse boom agora no mercado imobiliário, né? Do corretor com a calça curta, ou então com o apartamento, com o carro alugado. Então assim, a gente tem uns booms de mercado, né? Agora o boom do mercado é esse, é você se mostrar rico, se mostrar famoso. Que tá chato. E, sim. Que tá cafona. Tá muito cafona, gente. Eu tenho que ser sincera. Tá muito feio o negócio. Porque assim, a gente sente falta do natural, né? Você vai conversar, eu tô todos os dias dentro dos condomínios. E o que mais eu noto é que as pessoas quer naturalidade. Ela quer ser ouvida, ela quer que você resolva, na verdade, o problema dela. Ela não está preocupada se você está com uma roupa tal. Claro, você está bem alinhado, isso é importante, porque é um respeito que você está tendo com seu próprio cliente. Mas se fantasiar demais, querer estar nos lugares onde você não consegue sustentar isso depois. É isso que eu falo, né? Eu vou vender, eu vejo o corretor falando assim, vou vender imóveis de luxo. Mas você é do luxo? Você consegue se manter lá? Ou você quer ficar se vendendo uma coisa que não existe? Né? Porque depois isso é feio. Eu vou até contar uma coisa para vocês rapidinho. Eu conversando com um cliente, ele perguntou para mim, você joga tênis? E aí eu peguei e falei, não jogo.
E de repente ele começou a falar sobre raquetes, que bolinhas e tal. E eu falei assim, puta, se eu tivesse fantasiado, se eu tivesse mentido, o cara é um puta de um conhecedor, que feio que ficaria pra mim. Que eu já vi corretor falando que faz coisas que nunca fez. Só para poder ter aquele rapport, para poder ter aquela conversa. Conexão. E aí o cliente... Só que uma falsa conexão, né, Núcia? Porque você não consegue manter, porque não é a sua realidade. Hoje você consegue ter acesso, eu sempre falo, o dinheiro vai te dar acesso a muitos lugares. Só que se você vai permanecer lá, vai depender muito de você, do que você é. E aí a hora que você tiver que mostrar quem você é... A tua essência vem, né? E aí vai falar para você se você vai ficar lá ou não. Não adianta você ficar tirando foto em campeonato de tênis, tirando fotinhos em lugares super badalados e depois você não conseguir se manter ali não porque consegue você sustentar essa imagem. não consegue, entendeu? Então, para mim, assim, isso é fundamental. Eu acho que ser sincero, ser autêntico, vai ser a nova moda, entendeu? Vai fazer você vender. Na era da IA, da inteligência artificial, o ser humano, ele quer se conectar com o ser humano, né? Ele quer. Essa que é a verdade. E quando você encontra alguém que consegue te olhar, entender o seu problema e falar para você assim, ó, fica tranquilo, porque eu vou te ajudar, pronto. Você não precisa fazer mais nada. Ele confia em você. Porque você realmente está disposta a ajudar ele. É assim com a gente, né? Imagina você encontrar... Quanto tempo eu fiquei aí esperando uma pessoa para um videomaker? Quando eu encontro alguém que fala, puxa, olha, você tem que fazer assim, e se conecta, você fala, puta, ela está olhando para mim, agora vai dar certo, né? Então, assim, quem tiver amigos corretores querendo aí iniciar nessa carreira... Eu super indico, porque eu me senti super acolhida mesmo. Vocês fazem um trabalho muito lindo, você e o Alan. Eu acho que isso faz toda a diferença pra gente no mercado. Eu me sinto muito lisonjeada, assim, que muito melhor do que ter um cliente é ter uma indicação de um cliente, né? Eu fico muito feliz. Estou muito empolgada com o nosso projeto que a gente começou. E, assim, eu já estou vendo frutos. O podcast é um deles. Sim. Então, assim, eu estou realmente muito feliz de participar disso. A nossa equipe está a todo vapor e a gente está torcendo muito para que voe cada vez mais alto os projetos Núcia Dias. Obrigada, tá? Obrigada por ter vindo, obrigada para vocês por ter acompanhado, curte aí, compartilha, que foi feito com muito carinho para vocês, tá bom? Beijão!